Muito bem, no final da segunda parte, eu comentava sobre a narrativa que Lucas faz em Atos dos Apóstolos sobre a vida do jovem Estevão. E quero ler esse texto. É Atos capítulo 7, de 55 a 60. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Curioso, queridos, que alguns jovens ainda continuam acreditando ser um jovem extravagante. Quando obedece a um líder de louvor que diz para ele: olha, tira o pé do chão. Me perdoe os adeptos dessa prática, mas o que você faz obedecendo essas coisas, biblicamente não tem nada de extravagante. Claro que estou falando para jovens cristãos aqui, e que me perdoem os adeptos dessa outra prática, mas dar amassos na sua namorada, usar as roupas insinuantes que você usa, falar as coisas que você fala e fazer parte dessas festas gospel, não tem nada de extravagante, nem de radical. O jovem Estevão, sim, ele era radical, tendo feito tudo que fez em prol de Cristo. Uma vida dedicada, desde a sua juventude, para Cristo. E quando foi apedrejado pelos seus piores inimigos, ele disse: Senhor, não considere os pecados deles. O que estava querendo dizer Estevão era o seguinte: mesmo nesta situação que estou passando, pensava ele, eu os amo, amando os seus inimigos. Quero vê-los na glória comigo. Perdoe eles, Senhor, e dê a eles uma chance de receberem a Jesus e o precioso Evangelho do Cristo crucificado, quem eu vou me encontrar agora. Com quem eu vou me encontrar agora. E interessante que tem também a história de 3 jovens que foram radicais. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, intentaram em seus corações não se contaminarem com os manjares do rei. O que está registrado em Daniel, capítulo 1, verso de 8 a 16. Note que a atitude responsável deles é um exemplo para nós. Quando todo um povo se deleitava com os manjares do rei, com os prazeres, os benefícios da carne, a luxúria, o bem-estar, a autossatisfação. Em contrapartida, esses jovens, não. Eles não se contaminaram. O que eles mostraram com isso, gente? Que lição tiramos disso, da vida desses 3 jovens? Que eles eram separados das práticas mundanas. Eram jovens santos. E santidade não é uma coisa que se vê hoje em dia no meio da juventude, que é a separação do mundo. Porque ser santo é hagios, no grego, significa separado. E o que nos deixa muito tristes é que, na atualidade, cada vez mais o jovem cristão está se parecendo com o mundo, com a sociedade mundana e, em alguns casos,
não percebemos muita diferença entre alguns jovens cristãos e os demais jovens mundanos. Porque eles trazem influências do mundo ao invés de influenciar o mundo. Porque eles se vestem iguais, assistem a mesma coisa na TV, suas palavras são iguais, frequentam quase os mesmos lugares, ou seja, vivem se contaminando com as iguarias do rei. Por estarem contaminados, acabarão se dobrando, ou até já se dobraram ao rei, aos valores da Babilônia, ao Deus desse século, né? Acabando por prostrarem-se diante da sua estátua, como está registrado no livro de Daniel, capítulo 3. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando o edito real foi dado, dizendo que todos deveriam adorar a estátua de Nabucodonosor, e que aquele que não adorasse seria lançado no forno, na fornalha, o que esses jovens fizeram? Preferiram ser queimados, atraírem o seu Deus, a se dobrarem a um sistema ímpio e corrupto. Então, vendo que eles não se dobraram, o rei manda jogá-los na fornalha. E esta fornalha, o texto bíblico diz que ela foi aquecida 7 vezes mais. Oh, meu querido jovem, isso sim é ser radical. Que coisa mais linda, que testemunho de fé, de entrega, que convicção ainda na sua juventude. Esses 3 jovens, sim, estavam gastando sua vida nos dias da sua mocidade, arriscando-a pela causa, pelo verdadeiro rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Deus, o Senhor dos Exércitos. Não se importaram com o excesso, né, e com aquele excessivo e assassino calor daquela fornalha, nem com qualquer outra oposição sendo lançados lá dentro. É isso que a igreja atual precisa. É desse tipo de jovem que a igreja atual, que a terra necessita. Necessita a igreja de jovens ousados, intrépidos, jovens que amem a Deus sobre todas as coisas. Que os valores e que as vozes sedutoras do mundo não levem paixão aos ouvidos dos nossos jovens. Que eles não temam os poderes da Babilônia, nem a fornalha. Jovens e adolescentes que nunca se contaminarão com os seus manjares. É desses jovens que a igreja precisa. E o final da passagem, você já sabe, que é: Jesus entrou e andou com eles na fornalha. É isso que, através desse vídeo, estou tentando dizer, principalmente aos jovens e adolescentes da ICAP. Assim como esses jovens bíblicos e tantos outros, gaste, queridos, a sua juventude e toda a sua força servindo a Jesus Cristo, obedecendo fielmente a sua palavra. Adquira marcas, novas experiências a cada dia. Cresça com homens mais velhos, né? Como diz Provérbios, capítulo 13, 20. Faça visitas com eles em presídios, orfanatos, asilos, como tem visto aqui na ICAP, alguns jovens fazendo, né, em hospitais, cultos familiares, visitando asilos. Siga seus conselhos, o conselho dos mais experientes, e aprenda com a sua reta conduta. Esse é o tempo para que essas coisas aconteçam. Tempo também de pregar o Evangelho. Período no qual temos que ganhar o maior número possível de almas, pois temos disposição para ir e vir. E não há
pessoas melhores com tal disposição do que sejam os jovens. A juventude é a época de abrir mão de muitas coisas, pois a maioria dos jovens são solteiros e podem dispor de tempo e recursos. Querido jovem, não hesite em pregar o Evangelho. A seara está madura, até que ela lance a preciosa semente, forme discípulos, crie um ministério pessoal. Quando você acha que vai ganhar almas? Quando? Eu te pergunto. Até quando você acha que vai ter disposição, saúde, energia e tempo para caminhar com os discípulos até gerar Cristo neles? Será que isso lhe custará muito? Quando você for mais velho, e quando você for casado, quando tiver filhos, isso pode ser que não seja mais possível. A hora é agora, no dia da sua mocidade. Vá, meu filho, vá, meu jovem, pois João escreveu: jovens, sois fortes. Vá, Deus está diante de você com fogo consumidor, né? Destruindo os seus inimigos, quebrando, né, as portas de ferro, os ferrolhos de bronze. Portanto, alie a sua robustez dinâmica, espontaneidade, o conhecimento bíblico e o poder do Espírito Santo. Então, ninguém irá te deter. Você poderá ser um novo profeta, um novo Elias desse tempo. Como eu disse, vá, desenvolva também um relacionamento íntimo com Deus. Tenha um ministério particular com Deus. Com isso, quero dizer, uma vida devocional intocável, um exercício de vida cristã irrepreensível. Uma vida que expresse e que seja para a glória de Deus. Cresça na comunhão, na intimidade com Deus. Seja participante da natureza divina e que fuja da corrupção que há no mundo. Como afirma 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Daí então, você se tornará um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Eu sei que por ser jovem, você está cheio de projetos futuros. Mas saiba, eles só se concretizarão segundo a vontade de cada um, de Deus, que conhece cada um dos seus sonhos, dos seus projetos. Tenho certeza que Ele colocará a própria vontade dele em você e fará muitas vezes que a sua vontade esteja alinhada à dele. Seguindo todos esses passos, o jovem será uma nação forte, uma sociedade honesta e, consequentemente, uma igreja poderosa. E, principalmente, jovens ministros do Evangelho, com caráter maduros, preparados. E é isso que a igreja atual precisa. Esse a quem estou me referindo é você, meu jovem, da Igreja Cristã Apostólica, ou a quem interessar. E quero te dizer que tudo está nas suas mãos. A igreja confia a você e a sua força, os seus sonhos e projetos. E que o Espírito Santo te conceda e te leve a uma intensa vida com Deus. E que você gaste toda a sua energia na sua mocidade, intensificando mais intimamente com o saber de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.